Muito bem, irmãos, abram as suas Bíblias no Evangelho de Marcos para falarmos sobre esse tema, fé na fé. Cuidado, isso pode ser um laço, um problema. E quero explicar para os irmãos qual que é aquilo que, desde segunda-feira de manhã, quando já estava aqui no culto de oração, comecei a ter alguns direcionamentos de Deus para falar sobre isso. A Bíblia vai dizer para nós em Marcos 9:23 assim, na versão Nova Almeida atualizada, para ajudar os meninos aí. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Irmãos, por que eu coloquei isso? Eu já tive algumas experiências sobre esta questão da fé, e sempre assim, é muito bom fazer essa pergunta: o que você sabe sobre a sua fé? Algumas vezes, este dom de Deus, que tem dois aspectos bíblicos em volta dele, é dado para nos trazer alívio, direção, esperança e força, mas algumas vezes, nos lábios de pessoas erradas, opressoras e sem misericórdia, isso vira mais um fardo de culpa e de incapacidade, de incompetência, que a Bíblia não autoriza ir por este caminho. Por que estou dizendo isso? Em algumas situações onde é criada um ambiente e uma expectativa de que as pessoas irão ser curadas, receberão a sua bênção, receberão o seu milagre, principalmente nesta questão de cura, o indivíduo que está sendo alvo da oração, ou que está precisando de receber uma cura, ao não alcançar a sua bênção, ao não alcançar a sua cura, ele sempre fica sendo o culpado da situação. Não teve fé, não creu. E o ministrante, ou então aquele que está propondo que Deus vai realizar, acaba então colocando um fardo sobre o que não foi curado. Então a fé parece que tem que ter fé na fé, porque se tiver fé, a coisa vai acontecer. Então Deus se torna assim um refém, um servo daquele que tem muita fé. Por isso é que eu trouxe essa palavra, para que você pudesse olhar para a palavra de Deus e vermos o que a Bíblia diz. Primeira coisa, irmãos, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu creio que Jesus curou, Jesus está curando e Jesus vai continuar curando. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Porém, olha aqui para mim, os sinais, os momentos de muitos milagres na Bíblia, eles foram circunstanciais, e não algo perene, que sempre aconteceu. Dentro da didática de Deus, dentro do querer de Deus, da determinação de Deus, momentos assim em que sinais verdadeiros, sinais notórios, como é referido em Atos capítulo 4, eles foram sempre circunstanciais e dentro de uma proposta de Deus. Ouvimos notícias, temos testemunhos, na Curados para Curar mesmo, teremos provavelmente um testemunho aqui sobre isso. Mas qual que é o perigo? Quando a fé se transforma em um fardo na avaliação daquele que, por ter a palavra e por ter a direção, acaba culpando
o outro que não foi alcançado dentro da sua expectativa. Eu quero olhar para a palavra de Deus, para que nós sejamos assim edificados, consolados e desafiados a crer que Jesus é o mesmo, que Ele continua fazendo isso. Eu não abro mão da possibilidade da cura milagrosa, eu não abro mão da possibilidade de ver o sobrenatural acontecendo, eu não abro mão de maneira nenhuma. Eu tenho expectativas, e eu vivo com essa expectativa, e pedindo para que Deus de maneira nenhuma venha me furtar, peço para Deus, de desanimar, me furtar do meu ânimo de ter expectativas de ver o sobrenatural de Deus. Mas vamos olhar para a palavra de Deus, no capítulo 8 de Mateus, um capítulo rico, depois do Sermão do Monte. Você começa ali no capítulo 8 de Mateus, é um capítulo cheio de curas, que tem um direcionamento assim. Olhe para Mateus capítulo 8, versículo de 1 a 3, a Bíblia vai dizer assim: quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Jesus acabara de pregar o sermão do monte. É interessante que Jesus se preocupou primeiro em ensinar, para depois trazer as curas dentro da metodologia de Mateus, né? Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Eis que um leproso aproximou-se e adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, gente? O que acontece aqui? Uma pessoa chega para Jesus, e ele tem essa experiência de olhar para Jesus e falar: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus falou: eu quero. A segunda cura que acontece, que eu gostaria de destacar, ainda no capítulo 8 de Mateus, a partir do versículo 5, é a cura que Jesus, a primeira cura a uma pessoa ansiando, se submetendo à soberania de Jesus, e Jesus dizendo: eu quero que você seja curado. A segunda cura que aparece em Mateus capítulo 8 é uma cura muito interessante. Olhe para o versículo de número 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus disse: eu vou lá curá-lo. Olha que interessante. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande uma palavra e o meu servo será curado. Irmãos, olha que coisa extraordinária essa cura aqui. Um homem chega anelando para Jesus, atender uma necessidade que não era dele, e Jesus fala: eu vou lá. Ele falou assim: não, Senhor, não faça isso. O homem meio que respeitando a cultura da sua época ali, judeu, não poderia entrar, não queria complicar Jesus, mas não era o caso. Falou: Senhor, eu creio que se o Senhor der uma palavra daqui, o meu servo é curado. Esse homem tinha uma fé extraordinária, ele tinha uma fé diferente. Essa fé chamou a atenção de Jesus, a ponto de Jesus falar assim: entre os filhos de Abraão, nunca encontrei um homem como este, entre todos que estão aqui, igual a esse eu não encontrei. Então, uma pessoa que tinha uma fé extraordinária. Ainda em Mateus capítulo 8, aparece uma fé, uma cura aqui, que a Bíblia não registra o pedido em Mateus. Jesus apenas decide curar a sogra de Pedro. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada com febre, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou, e ela levantou e passou a servi-lo. Olha que interessante. Jesus chegou lá, viu a mulher doente, curou. Não há pedido, não há nada.
Só há uma piadinha sem graça em cima dessa cura aqui, né? Os irmãos sabem qual que é, né? Que esse foi um dos motivos porque Jesus negou, ou porque Pedro negou Jesus. Não entendi essa piada. Ué, aqui está o motivo, um dos motivos que Pedro negou a Jesus. Não creio e também não entendi essa piada sem graça. Essa cura é uma cura que Jesus quis. Continuemos ainda em Mateus, mas agora no versículo de número 9. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Mateus 9:2. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: levanta, os teus pecados estão perdoados. Irmãos, é interessante aqui o outro aspecto da fé, a fé de outras pessoas. A Bíblia diz assim, que Jesus, vendo a fé deles, vendo a fé daqueles homens que levaram esse paralítico, e os irmãos conhecem toda a engenhoca que eles fizeram, né? Porque estava aqui em Mateus, não conta assim, mas no livro de Lucas dá os detalhes melhores dessa cura aqui. Mas o que eu quero destacar é que a Bíblia diz assim, que Jesus, vendo a fé das pessoas que levaram o paralítico, aí Jesus cura este paralítico. Agora, outra fé interessante, quero chamar a atenção de vocês agora no capítulo 9 de Mateus, versículo de número 20 a versículo de número 22. Eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás dele, por trás de Jesus, e tocou na borda dele, porque dizia consigo mesmo: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: coragem, filha, a sua fé salvou você. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Vamos aplaudir ao Senhor de novo, porque essa daqui é outra maravilhosa. Irmãos, olha essa senhora, ela tem uma fé parecida com a do centurião. A fé dele era uma fé genuína e uma fé extraordinária, que ela precisava apenas de um toque. Se eu apenas tocar na roupa dele, porque ela estava envergonhada, ela não queria ser percebida, ela queria que ninguém visse o que Jesus poderia fazer. Mas os irmãos conhecem o contexto de como Jesus reagiu a isso e curou aquela mulher. Agora eu quero já passar para os discípulos de Jesus, no livro de Atos. Vamos ver uma cura aqui, a cura de Enéas, que é contada em Atos, capítulo 9, versículo 32 a 34. Passando Pedro por toda a parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Encontrou ali um certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você, levante-se e arrume a sua cama. Ele imediatamente levantou. Irmãos, olha que interessante, a cura de Enéas não pediu, foi uma sensibilidade de Pedro, que viu ele naquela situação. O indivíduo, é interessante isso, eu acho maravilhoso isso, porque Pedro simplesmente deve ter recebido, a Bíblia não diz isso, mas um comando de Jesus para fazer aquilo, e vai e faz, e Enéas é curado. A outra passagem da Bíblia é uma fé muito interessante. Eu intitulei essa fé de uma fé incubada. Olhe para Atos capítulo 14, versículos de 8 a 10. Em Listra, agora é Paulo que tem essa experiência. Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Este homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos, olha que coisa interessante, irmãos, isso aqui me intrigou muito. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado. Irmãos, olha que maravilha. Paulo percebeu a percepção de fora. Eu fico olhando para o caso desse homem, para mim ele é extraordinário. E Paulo disse em alta voz: levanta-te.
levante-se direito sobre os pés. E o homem saltou e começou a andar. Não, glória a Deus não, só serve se tiver uma palma para o Senhor Jesus. Irmãos, olha o Evangelho chama a atenção da gente aqui. Esse homem era paralítico desde a sua infância. Ele viveu anos e anos com uma fé dentro dele, que só foi estartada, como diria hoje, de uma palavra de comando de alguém que percebeu isso, olhou para ele naquela situação, e a Bíblia diz que Paulo viu que ele, o homem, tinha fé. Olha que loucura e que mistério é esse do Evangelho. Queridos, vamos pensar um pouco disso. Por quê? Porque ao crermos, se você crê como eu creio, você não pode negar a raridade de curas semelhantes à da Bíblia, reais, verdadeiras, inegáveis, curas sobrenaturais, de um homem que era paralítico desde a sua infância, de um outro que estava numa situação há 8 anos, de uma mulher que há 18 anos, diz a palavra de Deus, estava com uma enfermidade, uma febre simples, dali da sogra de Pedro, mas também um homem que estava horrivelmente enfermo, e à distância Jesus curou. Nós cremos que Jesus faz isso, mas as experiências que a maioria de nós temos, muitos nunca viram um sinal notório, nunca viram. Isso nos faz então pensar em como Jesus nos alcançou com isso. Ainda bem, irmãos, que Jesus chamou um indivíduo para fazer parte do time dele chamado Tomé. Tomé é uma espécie de um símbolo da realidade da igreja de Cristo, assim, porque muitos de nós só vamos acreditar se tivermos uma experiência de vermos aquilo, de olharmos para aquilo e não termos dúvida nenhuma. Jesus pega e libera uma palavra de conforto assim, depois que a experiência que Tomé teve. Vocês lembram dessa experiência que Tomé teve no capítulo 20 de João? É interessante de que Jesus fala assim, Tomé quando colocou a mão nas feridas de Jesus, ele simplesmente se converteu naquela hora. Senhor Deus meu, falou, Tomé, você só acreditou porque você viu? Olha o que Jesus diz em João 20, 29, você creu porque viu? João 20, 29, bem-aventurados são os que não viram e creram. Esses somos nós, a maioria de nós. A maioria de nós, quando o Evangelho bateu, quando o Evangelho chegou para mim e para você, não houve nenhuma comprovação de nenhum sinal miraculoso, a não ser algo que começou a mexer comigo, com os meus valores, e eu não consegui ir para uma outra direção, senão caminhar no caminho que era Jesus, senão crer na verdade que era Jesus, e viver a vida que era Jesus, sem ter visto sinal nenhum. E sabe o que a Bíblia nos chama? De bem-aventurados. Diga, eu sou um bem-aventurado. Alguns de vocês, eu não sei se tem entre nós isso, alguém que só creu em Jesus porque viu um sinal, se não tivesse tido, porque algumas pessoas têm essa experiência. Graças a Deus pela vida de Tomé, o Senhor não nos furtou dos Tomés, mas a maioria de nós fomos impactados pelo Evangelho de uma maneira sobrenatural, mas foi tão natural que a gente não percebeu isso, e nós não conseguimos ir para uma outra direção.
para uma outra direção. A fé, queridos, na minha compreensão, é uma capacidade espiritual dada por Deus. Para a salvação, olhe para mim, para a salvação, todos têm. Na minha compreensão, ao olhar para a Bíblia e perceber nesse versículo mais conhecido do mundo, que a Ana nos fez repetir aqui, sem olhar para a Bíblia, que é João 16, 3, muito bem, João 3,16, a Bíblia diz assim, que Deus amou o mundo, para que todo aquele que nele crê. Quando eu olho para esse versículo, irmãos, eu falo assim, ó, Deus liberou uma fé para todo ser humano, para a salvação. Só que junto com isso, Deus liberou também a liberdade do indivíduo não querer crer em Jesus. Eu creio, da maneira que eu compreendo a Bíblia, que a fé para crer em Jesus, como Salvador, foi dada a todo ser humano mesmo. Todos podem usar essa fé para ser salvo, ou não. Agora, irmãos, há um dom da fé, ele já é específico. Se eu pudesse, e vou fazer isso, explanar o meu raciocínio é o seguinte: fé para o indivíduo ser salvo, todo indivíduo tem. Agora, fé para coisas extraordinárias, ela chega no campo, ela chega em forma de um dom específico. Olhe para 1 Coríntios, junto comigo, e a gente vai falar sobre isso na sexta-feira, Curados para Curar, mas estou apenas dando aqui um pequeno gostinho para os irmãos. Olha para 1 Coríntios 12, versículo 9. A um é dada no mesmo Espírito a fé. O capítulo 12 de Coríntios, ele vai falar sobre os dons que a igreja recebe. É uma das listas de dons. Tem em Coríntios, tem em Efésios, tem em Romanos e tem em outras partes da Bíblia. Mas olhe para o capítulo 12, 1 Coríntios 12, 9. A um é dado no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar. Irmãos, aí é um dom específico. Pessoas que têm este dom. Se você der sequência ao versículo, eu só parei aqui porque nós estamos falando de cura. Eu só parei aqui só no versículo 9, mas se você for ver no versículo 10, vai falar de sinais e maravilhas. Mas vamos parar aqui. Então existe esta fé que é em forma de um dom específico dada à igreja, a pessoas que fazem parte da igreja, com um objetivo, para a edificação de todos. Então, queridos, entenda, fé para a salvação, todos têm, todo ser humano tem. Agora, a fé para curar, a fé para ser instrumento de cura, a fé para fazer sinais miraculosos, é um dom específico dado para pessoas, ou para a igreja. Quando a igreja é desafiada, e nós podemos ser sempre desafiados a isso, a criarmos um ambiente de fé, porque eu passei por uma passagem da Bíblia, quando Jesus passou por Nazaré, irmãos, a cidade dele, a cidade dos parentes dele, houve um clima de tanta incredulidade em volta de Jesus, duvidaram tanto de Jesus, que no capítulo 58, ou melhor, no versículo 58 do capítulo 13 de Mateus, a Bíblia diz que Jesus não fez ali, em Nazaré, se você olhar lá, Mateus 13, 58, não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Agora imagine, que pelo menos é assim que creio, e é assim que algumas vezes eu explico algumas situações, por que coisas podem acontecer quando nós criamos um ambiente de fé,
um ambiente de petição, um ambiente de manifestação da graça de Deus, como acontece no culto de oração, como acontece na Quinta da Vitória, como acontece nas nossas reuniões, de que nós, no encontro, como acontece porque nós nos envolvemos ali, nos conectamos ali, queremos ver a manifestação, e Deus agracia, sem nenhuma dívida conosco. Mas qual é o problema, irmãos? O problema é quando isso vira um fardo, porque não há uma compreensão do que a Bíblia fala sobre este assunto, sobre a fé e os resultados dela. Na verdade, irmãos, a maioria de nós temos a experiência do pai do menino endemoniado de Marcos 9. Abra a tua Bíblia. Este homem aqui representa a maioria de nós, pelo menos a mim. Este homem, ele fala, graças a Deus que tem este homem aqui. Marcos 9, 23 e 24. Dando sequência ao que o versículo de hoje, ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, Senhor. É maravilhoso demais isso, irmãos. Ajuda-me na minha falta de fé. Sabe assim, tadinho, ele estava ali, como eu e você, falou assim: não, eu creio, mas a minha carne não vai comigo, eu não sinto, sabe, a gente meio que determina a situação que está ali, pelos nossos sentimentos. Aí aqui há uma manifestação da graça de Deus, sabe por quê? Dentro da máxima evangélica, Jesus só cura aquele que crê. Pois bem, Jesus liberta o filho desse homem, depois dele fazer uma declaração de que ele não cria, como deveria crer. Quando é preciso, Jesus negocia o inegociável. O que é inegociável para você, aquilo que você determina, ó, Deus só vai fazer isso se você fazer isso, Deus só age se, essas são suas palavras. O meu Deus é Jeová, é Yalion, o Deus insuperável, não recebe nenhum comando humano, é Ele que manda. Não é você que manda o que Deus vai fazer e o que Deus não vai fazer, é Ele que determina. Aí a gente vai se acalmando, olhando para a palavra de Deus e vendo qual que é o ensinamento que tem em volta desse tema fé. Quantos ensinamentos tem? Nós vamos olhar para a palavra de Deus e ver que nós precisamos caminhar como os discípulos fizeram em Lucas 5,5. Lucas 5,5, irmãos, está no meio do registro da pesca maravilhosa. Jesus manda os discípulos lançar a rede, e no versículo 5, Pedro responde assim para Jesus: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra eu lançarei as redes. Sobre o que Jesus disse, sobre o que está ensinado e revelado na palavra, não é sobre a minha palavra, não é sobre a minha determinação. E a Bíblia, irmãos, começa lá, o Novo Testamento, com o capítulo 8 de Mateus, nos enchendo de relatos bíblicos. Só que a Bíblia vai caminhando, ela vai passando até chegar no amarrar carinhoso e amoroso de João, no capítulo de número 5. Olha só, irmãos, olha que maravilha, olha para esse texto, com o alívio necessário, para que a fé não se transforme em um fardo, mas sim, diante de uma possibilidade, você não abrir mão do que você mais quer, mas você ser acalentado por 1 João capítulo 5, versículo 13 e 15. Estas coisas
Olha que maravilha, irmãos, que texto maravilhoso para a conclusão dessa mensagem. Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Amém? Prioridade para Jesus. Esquece os sinais, esquece a cura, esquece a grande bênção que você precisa neste mundo passageiro e material, que nós temos muitas necessidades, e foque no fundamental da sua vida, a vida eterna. Agora veja o restante do ensino, irmãos. Se apaixone por esse ensino. A Bíblia diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Irmãos, isso não é maravilhoso? Isso não tem que acalmar a gente? E Deus é interessante, né? Porque a gente ouve alguns nãos de Deus, mas Ele sabe como dizer esse não. Eu fico decepcionado com alguns não de Deus, mas a minha decepção não ultrapassa o quanto eu continuo dependendo dEle. Eu fico chateado, irmãos, com algumas coisas que não vêm, mas a minha chateação não é maior do que a minha necessidade de continuar, a ponto de ouvir algumas perguntinhas constrangedoras de Deus. E aí, você vai continuar comigo? Sabe, aí a Bíblia diz assim para mim e para você: e sabemos, olha que coisa, e sabemos que Ele nos ouve. O Senhor está te ouvindo. E sabemos, versículo de número 15, e sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos. Ele está te ouvindo, o que você está pedindo. Estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Não duvide disso. Com este princípio aqui que acalma o meu coração, eu quero que acalme o seu. É assim que funciona comigo, irmãos. Funciona comigo assim. Deus está ouvindo as minhas orações, Ele está atendendo a todas, mas do jeito que eu preciso e não do jeito que eu quero, porque Ele sabe o que eu preciso. E ao passar por esse tempo em que parece que Ele está dizendo não, ao final uma promessa vai se concretizar na minha vida. Eu vou olhar para essa situação e vou ver que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não fez o que eu quis, mas Ele fez o que eu precisava. E a Bíblia vai garantir para mim que, ao crer nisso, Romanos 8:28 se concretiza, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu recebo isso com a palavra que Pedro disse para Jesus: é sobre a sua palavra, eu vou crer assim. É porque a Bíblia diz, é que eu vou continuar firme. É que as coisas acontecem na minha vida segundo a vontade de Deus, não segundo o meu querer. Algumas vezes é igualzinho que você pediu, algumas vezes, mas a maioria das vezes, olhando para a palavra, não é assim. Agora creia que Ele está ouvindo e que Ele está atendendo. E continue com o princípio de Mateus 7,7: pedi, buscai e batei. Continue pedindo, continue buscando, continue insistindo, mas creia como o seu Cristo creu no Getsemane: seja feita a tua vontade e não a minha. Eu vou continuar bebendo o cálice que o Senhor me deu para beber. Posso ouvir um amém?